nossa próxima convidada desta tarde é a Ruth Pinho, que só soube que era portadora de uma doença de pele quando a filha nasceu e começou a manifestar os primeiros sintomas desta doença genética. Ela vai nos explicar tudo, está aqui connosco. Olá, Ruth. Olá, boa tarde. Muito boa tarde, bem-vinda. Antes de mais, o que é que tem a sua Diana? A minha filha tem uma doença genética de pele que se chama epidermólise bulhosa. Epidermólise bulhosa, Bulhosa. não é? Que se manifesta como? Ruth? É uma doença de pele em que as pessoas que sofrem desta doença fazem muito facilmente bolhas e feridas na pele que, se não forem tratadas, depois poderão ter algumas sequelas graves. Vamos voltar então atrás no tempo. A sua filha nasceu. Na altura, a Ruth não fazia ideia sequer que era portadora, não é? Nem conhecia Nem a doença. conhecia a doença. O que é que acontece neste caso? Quer a mãe, a Ruth, não é? E o seu marido, o pai da Diana, os dois eram portadores desta doença, mas não tinham nem ideia, não é? Nem tiveram nenhum sintoma. Não, quer dizer, o meu marido tem um problema nas mãos, ele não tem unhas, mas como na família dele isto é uma característica frequente, nós nunca ligamos muito. Nem nunca associaram? Nem nunca associamos que podia ser uma doença genética com a gravidade da epidermólise bulhosa. Portanto, na família do seu marido era o pai, penso o eu. pai do meu marido também tem este Exatamente. mesmo problema, os irmãos e as irmãs também manifestaram, e portanto, mas sempre foi considerado uma característica Enfim, genética na família, mas nunca exatamente. sequer suspeitaram. Sim. Portanto, a sua filha nasceu e já na altura apresentava umas bolhinhas. Quando ela não é? nasceu, já na maternidade, ela tinha umas pintinhas brancas nas mãos. Foi a única manifestação da doença logo à nascença. Só depois, quando fomos para casa, ela começou muito rapidamente a desenvolver umas bolhas de água nos pés, nos calcanhares, sobretudo. E começamos a achar estranho, não é? O pediatra, entretanto, foi receitando alguns cremes na expectativa que aquilo passasse, porque poderia ser uma alergia, alguma reação a um creme. Só depois, com o passar do tempo, as feridas eram cada vez mais frequentes. E não melhoravam com os cremes. E, entretanto, ele colocou essa primeira hipótese de se tratar de uma epidermólise bulhosa. E na altura foi a um especialista, com certeza? Na altura, depois fomos encaminhados para uma consulta de dermatologia. E foi confirmado? E foi confirmado. Como é que reagiu? Não Eu tento me pôr no lugar, também tenho uma filha e também foi pequenino. Como é que foi perceber uma espécie de sentença na nossa cabeça, não é assim que pensamos? Como é que foi? Não foi muito fácil, até porque num primeiro impacto o pediatra não nos explicou muito bem que tipo de doença era e, portanto, deixou-nos um pouco ir à procura de informação na internet. E a informação na internet... Às vezes tem um lado bom e um lado muito mau, não é? Tem Porque vem tudo especificado e quando estamos aflitos pode piorar o estado de ansiedade. Exato. Se calhar não No nosso caso piorou bastante, porque muitas das imagens que estão associadas a estes doentes são imagens chocantes, não é? Porque mostram as feridas, mostram as deficiências que podem advir dessas feridas e para um primeiro impacto de pais que não conheciam muito bem foi chocante. E na altura decidiram os dois fazer um estudo genético para perceber a origem? Depois fomos fazer... Fomos à consulta de dermatologia no Hospital de Santa Maria e lá aconselharam-nos a fazer primeiro uma biópsia e depois o estudo genético, do qual só soubemos o resultado há relativamente pouco tempo. E ficou confirmado que eram então os dois Ficou confirmado os portadores. Nestes casos, esta herança genética pode passar apenas só de um dos pais, mas no caso de serem dois pais, a gravidade da epidermose pode ser agravada, não é? No caso da Diana, nós estávamos com a expectativa que fosse apenas o meu marido portador, porque ele tem sinais visíveis, não é? Nas mãos e nos pés. E para nós também foi um choque percebermos que éramos os dois portadores e que, afinal, a Diana teria uma versão da doença um pouco mais grave. Que é o que a deixa muito mais preocupada. Ansiosa. E mais receosa. No caso da Diana,
com a progressão da doença. Bem, esperemos que cada coisa a seu tempo, não vamos pensar, mas enfim, os pais pensam sempre em todas as possibilidades e em todas as situações. É difícil. Enfim, qual é o pior cenário que poderia acontecer? Enfim, o que é que às vezes passa pela cabeça e não gosta de pensar, mas que já foi alertada, não é? É assim, no caso da Diana, ela, apesar do estudo genético determinar que ela tem essa variante mais grave da doença, nós temos que ir acompanhando dia a dia, porque também é uma doença muito rara e os casos também se diferem muito. Muito, de caso para caso. Depende muito do organismo de cada um também. Exatamente. Nós temos que ir também avaliando diariamente se ela está bem, se tem mais feridas, etc. Nós não queremos muito pensar em cenários mais graves, mas temos que os equacionar, não é? E é isso que isso também me deixa um sempre pouco mais ansiosa. Claro. Para já, a Diana está acompanhada, está na avó, tem uma vida tranquila, muito mexida, muito brincalhona. A Diana é o máximo, linda de morrer, assim, uma princesa, e muito mexida, muito alegre. Isso é muito bom perceber que é uma criança feliz, mas que para já não entende e não faz perguntas. Mais tarde terá que ir para a escola e aí será mais complicado, porque há muitos cuidados a ter com as bolinhas, com o tratamento para não infectar, porque podem inclusive nascer dentro, pelo que percebi, para dentro, pode haver... Sim, nesta variante da doença ela poderá vir a ter problemas internos, sobretudo no sistema digestivo. Mas nós diariamente temos uma rotina que é, ao acordar, vamos ver se tem feridas novas, tratar as que já tem, portanto, ela utiliza uns pensos que têm que ser uns pensos especiais, porque os pensos normais que nós compramos na farmácia, ao puxarmos a pele para descolar, ainda faz mais feridas. É preciso ter cuidados na roupa, não ser muito apertada, os sapatos também não podem ser muito apertados. O material da roupa também é importante, tem que ser... tem que ser só algodão, não pode ser... Tem alguma dificuldade? Pelo pediatra dela a utilizar sobretudo algodão e fibras naturais. Para não criar apertos ou calores ou fricção na pele. Sente-se... É uma doença rara, muito rara. Sentiu-se muitas vezes perdida, sem poder desabafar com alguém que conhecesse, se estivesse na situação? Sim. Quem é que procurava? Como é que tinham-se um ao outro, não é? Mas os dois estão demasiado embrenhados. Sentiram essa necessidade de partilhar de alguém? O apoio da família é bastante importante, claro, nestas situações. Mas alguém que tivesse a passar pelo mesmo, sentiu essa necessidade de estar com alguém? Sim, senti necessidade de conhecer outras pessoas que também tivessem esta doença. E procurou procurei, porque no estrangeiro existe uma associação que é a Débora Internacional, que não existia em Portugal quando nós começamos a tomar conhecimento desta doença, e depois também foi através da consulta de dermatologia no Hospital de Santa Maria que conheci outras pessoas e juntos quisemos formar o projeto de criar a associação Débora em Portugal. Em Portugal. Sim. Cuja presidente está aqui connosco, também faz parte dessa associação, a Ruth. Carla Sacoto, que é psicóloga e presidente desta associação. É fundamental, doutora, este tipo de associações em doenças tão raras, cuja fragilidade provocada quer de quem sofre e nos pais e quem está à volta é tão grande, não é? É importante. Sem dúvida. Só uma pequena correção. A psicóloga é a Ruth. Peço desculpa. eu sou investigadora na Faculdade de Medicina. Sim, agora está reposta aqui, é verdade. É uma doença rara. É uma doença rara em que há este estigmatismo da população em geral, não é? É uma doença muito gráfica e as doenças raras têm um grande benefício das associações, que são normalmente a sua voz. São aqueles que realmente fazem ser ouvida, ser conhecida as doenças e torná-las um bocadinho mais fácil de lidar com elas diariamente. A grande vantagem também é conhecer outras pessoas que têm a doença e para as pessoas não se sentirem isoladas e não sentir que são únicas e são demasiado raras. Afinal, há outras pessoas que também lidam com esta situação, que até já passaram porque eu estou a passar e podem-me dar alguns conhecimentos e algumas dicas úteis de como lidar com a doença diariamente, não é? Porque é uma doença crónica que se lida diariamente.
Na prática, como é que funciona a associação? Há encontros, são semanais, marcam-se reuniões com quem? Como é que funciona na prática? A associação é muito recente, tem um ano, fez agora um ano. A nossa primeira prioridade era tornar a informação disponível, que é a grande necessidade, quer para as pessoas que estão a lidar com a doença, não é para os novos pais que se deparam com a doença. Tal como a Ruth sentiu necessidade no início, com os médicos teve que procurar na internet, não é? Porque os médicos não... Claro, a maior parte da informação da internet não é revista, é uma informação, normalmente são os piores casos que estão disponíveis e, portanto, é muito alarmante. E é muito assustador. E depois também da parte dos profissionais de saúde, as primeiras pessoas que vão se deparar com estes casos, os pediatras ou mesmo os obstetras e as pessoas da sala de partos, porque esta doença pode-se apresentar logo ao nascimento, estes profissionais também desconhecem como lidar com a doença, porque não faz parte do âmbito deles e é uma doença muito rara. É muito raro. Em Portugal, penso que há muito poucos casos em relação à nossa população. Bom, nós não temos ainda, nós temos em vista fazer um registro nacional dos doentes, estamos a trabalhar nisso. Neste momento podemos usar os dados epidemiológicos dos outros países para fazer um paralelo com a nossa população. E estimamos que haverá cerca de 100 de doentes. Portanto, em relação aos nossos 10 milhões e meio, são pouquíssimos doentes, não é? O problema desta doença é uma doença crónica, uma doença que afeta a vida diária, quer do doente, quer da sua família, muito gravemente, não é? É uma doença que pode, inclusive, encurtar a vida do doente consideravelmente, se não logo ao nascimento, não é? Porque às vezes a apresentação ao nascimento é tão grave que os bebés acabam por não conseguir ultrapassar aquela primeira fase tão delicada. No caso da Diana, também há aqui uma que penso que é recessiva, não sei se estou aqui a meter numa incorreção, também há um lado mais grave desta doença que pode ir, enfim, é preciso ir vendo com os anos, com o passar dos anos. Deve ser um dia de cada vez, não é? Exatamente. Acho que é fundamental nestes casos, não é? Sem dúvida. Nunca antecipar problemas futuros, porque, como a Ruth disse, cada caso é um caso. E nesta doença são tão poucos casos e depois nós sabemos que há doentes com distrófica recessiva, que é supostamente o subtipo mais grave, que estão bem, que têm uma vida produtiva, que conduzem, que têm uma vida normalíssima, e temos doentes com distrófica recessiva que não têm uma vida tão produtiva, é uma vida dolorosa, é uma vida quase enclausurada. Tal como temos também doentes com a simples, não é? Que, como o próprio nome diz, é a versão mais simples da doença, que estão gravemente afetados. Portanto, o subtipo da doença, embora tenha alguma correlação com a gravidade da doença e também a forma de herdar, dominante ou recessiva, tem alguma correlação com a gravidade, mas não é tão linear como isso. Ainda não se percebeu porque é que muda tanto a reação a cada tipo da doença. Se é uma questão psicológica, uma questão de organismo. É uma questão genética. Genética, mesmo. Sim. É uma doença... Não é a hereditariedade da doença, é a reação do doente à própria doença. Os simples que estão mal ou os recessivos que estão melhor. Tem a ver com os genes. É uma questão mesmo genética. Portanto, esta doença não é um defeito num único gene. Cada subtipo tem associados vários genes, o que torna ainda mais difícil prever qual vai ser o seguimento da doença, não é? Porque dependendo do gene afetado e da zona onde o gene, porque o gene, digamos que quer dizer, é uma cadeia, não é? E depois há zonas do gene que, se forem afetadas, o doente vai ter uma versão mais grave do que outras zonas que será uma versão mais leve. Portanto, é mesmo uma questão genética. E a forma de herdar, que pode ser dominante, não é? Se um dos pais tiver a doença manifestada, não é portador, é mesmo uma doença manifestada, o doente pode herdar, portanto, os filhos desta pessoa têm 50% de hipótese de herdar a doença. E muitos dos pais não estão conscientes que têm uma probabilidade assim tão grande. Portanto, em cada 2 gravidezes, uma delas pode ter um filho com a doença. Exatamente. No caso recessivo, é muito mais difícil a transmissão, porque é necessário que haja 2 parceiros, não é? O casal, ambos tenham o gene recessivo. E neste caso, mesmo assim, só há 25% de hipóteses de passar para os filhos a doença. Podem passar o gene e eles ficarem portadores da doença, mas doentes mesmo só há 25%, portanto, uma em cada 4 gravidezes. E, portanto, é mais difícil transmitir a doença e, por vezes, realmente os casos mais graves são transmissão recessiva. São mais raros. Tal que o primeiro filho está tudo bem, e só com a Diana é que teve esta baixa probabilidade. E no caso da Ruth,
é portadora da doença, mas nunca se manifestou, não é? Não, a Ruth é só portadora. É só portadora. É só portadora. Nunca poderá manifestar-se nestes casos? Não. Todos nós somos portadores de genes defeituosos e nunca vamos ter nenhuma doença associada a isso. Nem vamos transmiti-los aos nossos filhos, a não ser que o nosso parceiro tenha também esse gene específico defeituoso, e então aí teremos os tais 25% de hipóteses de passar. Portanto, à Ruth, como nos outros casos das doenças recessivas, saiu-lhe a sorte grande, não é? Por assim dizer, quer dizer, que encontrou um companheiro que tem exatamente o mesmo gene defeituoso e depois ainda teve os 25%, não é? Conseguiu... Ou seja, preencher ali. Mas é assim, não é? Por isso é que é uma doença tão rara, não é? A hipótese de transmissão para os filhos é diminuta, mas acontece, obviamente, não é? Porque a Diana é o exemplo disso. Muito obrigada pelas suas explicações. Acho que estamos mais elucidadas. Um aplauso para a doutora Carla Sacoto. Um aplauso, eu pedi um aplauso. Ruth, qual é a sua maior preocupação? É o bem-estar da Diana. Que para já está a correr tão bem. Aí vem ela, anda cá, princesa, olha, anda. Ai cá, olha, dás-me um colinho. Olha, estás a ver ali, diz assim, tchau. Isso é teu, Diana. Olha ali, aquela senhora ali. Estás a ver? Ai, ela agora está muito atenta. Diana, olha ali. Estás a ver aquela luz? Olha ali aquela luz, olha, foi aquela, fugiu. Olha, está ali. Ai, estou linda. Eu só queria que vissem, conhecessem esta princesa. É tão linda, devem dizer isso todos os dias, não é? E a Ruth baba todos os dias que lhe dizem. Desejo as maiores felicidades. Podem perceber in loco que ela é ativíssima, ela é vai ela. O mundo é dela, é de linda de morrer. Muitas felicidades, espero que corra tudo bem. Acho que é mesmo fundamental viver um dia de cada vez. Eu, pelo menos, penso assim e tem corrido muito bem. Comigo é assim que funciona. E eu tenho a certeza que vai. É impossível não correr tudo bem. É impossível, é maravilhosa. Diana, um beijinho, olha um beijinho. Olha, aqui, Diana, manda beijinho. Tchau, diz tchau. Não? Ruth, não, ela só faz. Não vale a pena. Ruth, muito obrigada e que corra tudo bem. São os nossos desejos para que esta princesa continue a saltar. Oh, olha, está encantada com a nossa grua. Diana, um beijinho. Diana. Tchau. Adeus. Tchau, dás-me um beijinho. Não, beijinho. Não. Não gosta das aplausos. Muito obrigada a todas. Muito obrigada. Olha a mamãe.